A tribulação produz a perseverança. A perseverança produz a virtude comprovada. A virtude comprovada produz a esperança. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. A esperança não decepciona. Paz e bem a todos. Hoje celebramos o terceiro encontro bíblico do mês de agosto, mês da Bíblia. O novo culto, corpos vivos e mentes transformadas. Romanos 12, do 1 ao 18. Sintamo-nos todos acolhidos e acolhidas para esse nosso terceiro encontro dedicado ao mês da Bíblia. É uma alegria nos reunirmos tendo a Bíblia no centro de nossos encontros, no desejo de que ela seja também o centro da nossa vida e nos ilumine segundo o plano de Deus. Estamos reunidos em nome de Deus Pai, Deus Filho, Deus e Espírito Santo. Amém. Ó Deus, obrigada por mais este encontro em que ouviremos a vossa palavra, por meio do apóstolo Paulo. Que o vosso Espírito nos anime a buscar o bem e ajudar os mais fracos, de modo que nossas comunidades continuem sendo edificadas segundo a vossa vontade. Por Cristo vos pedimos, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o que nos diz hoje o texto da carta aos Romanos, aclamando. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Tua palavra é lâmpada para os meus pés, Senhor. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Lâmpada para os meus pés, Senhor. Luz para o meu caminho. Portanto, irmãos, pela misericórdia de Deus, exorto que vocês ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E este é o culto racional de vocês. E não se conformem a este mundo, mas transformem-se, renovando o próprio modo de pensar, para que vocês possam distinguir qual é a vontade de Deus e o que é bom e agradável e perfeito. Que o amor seja sem fingimento. Detestem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com o carinho de irmãos, cada um considerando o outro como mais digno de estima. Sirvam ao Senhor incansáveis no zelo fervoroso do Espírito. Alegres na esperança, perseverante na tribulação e constante na oração, solidário com as necessidades dos santos, praticando a hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês. Abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegrem e chorem com os que choram. Tenham os mesmos sentimentos uns pelos outros, sem pretensões de grandeza, mas fazendo caminho com o oprimido. Não se considerem sábios de si mesmos. Não retribuam ninguém com o mal com o mal. Procurem o que é nobre diante de todos. Se possível, no que depende de vocês, vivam em paz com todos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos. Um culto espiritual agradável a Deus.
No encontro de hoje, iniciamos a leitura e a meditação da terceira parte da carta aos Romanos. Paulo começa a falar do culto espiritual e da comunhão fraterna. Ele pede duas coisas: aquilo que deve ser aprofundado. Peço que vos ofereçam os próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto autêntico de vocês. E aquilo que deve ser evitado. Não se amoldem às estruturas deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, a fim de poder discernir qual é a vontade de Deus, o que é bom, agradável e perfeito. A diversidade de membros e a comunhão fraterna. Um primeiro conselho de Paulo. Em nome da graça que me foi concedida, eu digo a cada um de vocês: não tenham de si mesmos um conceito maior do que convém, mas um conceito justo de acordo com a fé, na medida que Deus concedeu a cada um. Em seguida, para ajudar os leitores da carta entenderem a unidade que existe entre as grandes variedades de atividades pastorais na comunidade, Paulo recorre à imagem do corpo. Sim, já naquele tempo havia uma grande variedade de serviços pastorais nas comunidades, grande variedade de dons, o dom da profecia, do serviço, o dom de ensinar, de aconselhar, de distribuir donativos, de coordenar, de exercer a misericórdia. Nas entrelinhas transparecem as palavras alegria, zelo, simplicidade, que ajudam a construir a comunidade com amor. Fazer tudo com amor, sem hipocrisia e com zelo e muita alegria. Paulo descreve como em um espelho como deve ser o amor com que procuramos viver e construir a comunidade. Que o amor de vocês seja sem hipocrisia, detestem o mal e apeguem-se ao bem. No amor fraterno, sejam carinhosos uns com os outros, rivalizando na mútua estima. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Sejam solidários com os cristãos em suas necessidades e se aperfeiçoem na prática da hospitalidade. Abençoem os que perseguem vocês, abençoem e não amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram e chorem com os que choram. Vivam em harmonia uns com os outros. Não se deixem levar pela mania de grandeza, mas se afeiçoem às coisas modestas. Não se considerem sábios. Não paguem a ninguém o mal com o mal. A preocupação de vocês seja fazer o bem a todos os homens. Se for possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todos. Amados, não façam justiça por própria conta, mas deixem a ira de Deus agir, pois o Senhor diz na Escritura: a mim pertence a vingança, eu mesmo vou retribuir. Mas se o inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Desse modo, você fará o outro corar de vergonha. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Pensemos em nossa vida e conversaremos como este texto se relaciona com a nossa realidade. Corpos vivos em relação de harmonia é o sacrifício que agrada a Deus. Como essa pode ser a nossa oferta a Deus? Qual a importância do discernimento para a mudança de mentalidade em conformismo com as injustiças deste mundo? Por que discernir é mais importante do que simplesmente observar regras e mandamentos? O amor se traduz em várias atitudes como busca do bem, o serviço, o zelo, o fervor, a alegria, a perseverança, a oração, a solidariedade e a hospitalidade. Como podemos melhorar na oferta que somos chamados a fazer a Deus na própria vida e nas atitudes e gestos concretos que realizamos? Quais são os desafios de viver em paz com todos? Estamos fazendo caminho com os oprimidos,
ou a situação dos que mais sofrem não nos interessa. Bênção final. O Deus que é fonte de unidade e da paz nos faça viver na compreensão mútua com um só coração e uma só alma. Que Ele nos torne capazes de cumprir fielmente Sua palavra, a fim de realizar Sua vontade, construindo harmonia e fraternidade entre as pessoas e os povos. Estivemos reunidos em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Que eu leve a união, onde há dúvidas que eu leve a fé. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Senhor, fazei de mim